Boa tarde, meninos e meninas que estão nos vendo aí diretamente de suas casas. Então, esse é mais um episódio da série Manual de Instruções do Yoga, ou, no caso, Manual de Instruções do Professor de Yoga. Talvez é onde a gente traz conceitos e ideias do mundo do yoga que a gente possa aplicar na prática aqui. E hoje o assunto será o manejo, né? O bem lidar com as emoções no meio do yoga, à luz também da astrologia védica. E para isso, vou trazer aqui a Hannah Zambotti, que estudou comigo um tempo na turma online, hoje em dia faz a mentoria ali para direcionar os trabalhos aí, cursos, aulas, etc. Se eu chamo ela aqui. Aqui. Lembrando que vocês podem participar com perguntinhas aí, tudo. Oi, Leandro. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me escutando bem? O áudio tá bom? Tá bem bom, Beleza. tô tranquilo. Lembrando, pessoal, que pode participar com a gente aqui por mensagenzinhas. Eu não recomendo, porque o chat corre para cima, né? E a gente não vê. Então, se quiser deixar perguntas aí, vai ter que deixar na caixinha de perguntas que fica aqui embaixo. Aqui. É importante que isso aconteça, senão a gente não consegue ver e fica perdido no infinito aí para sempre. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, vamos lá, tô animada. Queria começar já agradecendo, né, por esse convite. É uma honra estar aqui hoje. Que bom, legal. Fala um pouquinho para o pessoal aí de você, um instante, como foi o seu contato aí com a astrologia, como que ela te ajudou aí para a gente começar a contextualizar o assunto aí. Falo. Na verdade, eu cheguei pela astrologia depois de muitas voltas, né? A astrologia nunca foi um assunto que me interessou assim, em um primeiro momento. Eu sou cientista social e quando eu estava na faculdade eu comecei a praticar yoga. E aí logo eu vi que aquilo era uma coisa muito especial, eu comecei a praticar mais, eu conheci o seu curso, o Yoga em Essência, e aí foi aí que me deu um clique, né? Que eu queria trabalhar com isso. Então, eu fiz uma formação, eu fiz várias especializações, e aí eu fui chegando no Ayurveda, porque sempre me interessei muito por essa questão da saúde mental, do equilíbrio das emoções. Eu mesma, quando eu comecei a praticar yoga, foi por um período muito difícil, de bastante ansiedade, e, e eu sempre fui estudando mais sobre isso. E aí, quando eu cheguei no Ayurveda e fazendo a minha formação em Ayurveda, eu me esbarrei com a astrologia védica. Então, ela é aplicada, né, ao Ayurveda, à saúde, mas eu percebi que era um conhecimento muito complementar ao do yoga e ao do Ayurveda, e tá tudo dentro desse grande guarda-chuva, né, da cultura védica. E me apaixonei completamente, porque é uma forma de tanto de autoconhecimento quanto de equilíbrio, né, e da gente compreender mais a fundo aquelas situações que às vezes a gente se vê muitas vezes na vida e que são situações repetidas, né? Que a gente, nossa, achei que já tinha passado, já tinha superado isso, de repente é um outro contexto, outras pessoas, mas a situação é a mesma. Então, a astrologia, ela ajuda a gente a entender melhor essas tendências, né, de comportamento, da mente. Ah, legal, legal, Márcio. Eu acho legal isso porque sempre, depois de entrar em contato com yoga e essas coisas, várias coisas acontecem, acho que na mente da pessoa, né? Mas em algumas percepções que, sei lá, acho que fica meio normal para a gente lidar com esse tipo de coisa, até a astrologia, tanta coisa que a gente considera que, sei lá, né? A gente tá vivendo é um modo de pensar, né? Tem um modo de pensar Sim. ocidental, um modo de pensar oriental, um modo de pensar, então, desse tipo de medicina, da medicina do lado de lá, né, que é diferente da medicina xamânica, etc. Cada um com a sua abordagem. E a gente vê que essas visões, elas não são totalmente incompatíveis, mas ao mesmo tempo a gente considera que alguns problemas aqui, eles são, né, insolúveis, né? A gente tem o caso, por exemplo, da Laura Pires, né, tem uma doença muito séria e que através do Ayurveda, por aqui ela estava desenganada. E através do Ayurveda ela conseguiu, né, manejar de uma maneira espetacular, né? Já era para ela estar, né, quem sabe já era para ter falecido, quem sabe.
E tá aí. E a astrologia eu acho que entra nesse ponto também, porque me choca hoje em dia a pergunta assim, digamos, se você acredita em astrologia? Eu não sei como é que é para você, mas para mim é o seguinte, uma questão de acreditar. Eu acho que se a pessoa está aberta a ver, né, os sinais, né, que estão em volta dela, se a pessoa está tá disposta a ver se tem algum caminho que possa guiar ela, né, nessa encarnação, etc. Eu acho que tem várias formas de você ver isso e, e a astrologia é uma delas, né? Por que não? Mas não sei como é que você encara essa pergunta, né? Você acredita? Eu acho, acho engraçado essa pergunta, assim, né? Aparece bastante e eu acho engraçado porque eu acho que a gente, principalmente aqui no Ocidente, a gente se desconectou tanto do nosso ritmo interno, sabe? Da nossa conexão com a natureza mesmo, né? Dessa compreensão que eu acho que até o yoga traz de que a gente é o próprio cosmos, né? É uma coisa, a gente não está separado do cosmos, do todo, da natureza, da sociedade. E quando a gente olha que a gente essa compreensão mais ampla mesmo, a gente percebe que não faz muito sentido essa pergunta, né? O sol, o ritmo do sol, por exemplo, ele influencia no nosso ritmo do corpo. Então, o nosso corpo ele tem um relógio interno que acompanha todos os dias o ritmo do sol. Isso influencia no nosso sono, na nossa digestão, na nossa disposição, na produção de todos os hormônios do nosso corpo. E da mesma forma, os planetas que fazem parte do cosmos, eles também influenciam na gente, né? Não teria muito como ser diferente. Então, eu acho que quando essa pergunta vem, ela é um sinal de que, nossa, a gente está muito desconectado ainda desse conhecimento, né? E a gente tem que ficar o tempo todo fazendo esse esforço de se conectar com os astros, de saber qual lua que tá, de olhar os nossos horários na nossa rotina. E ainda é um esforço, né? Porque se a gente desliga essa observação e segue no piloto automático, a gente realmente só olha para o nosso próprio umbigo, né? A gente segue no fluxo e aí vai sendo arrastado, né? Eu acho que a diferença entre você surfar a onda dos astros, das energias que estão disponíveis em cada dia, em cada momento, ou de você ser arrastada por eles, porque eles vão te influenciar, né? Não tem essa de acreditar, eu acho. É uma coisa de observação e de autoconhecimento mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que é normal isso, sabia? Porque a gente está muito isolado das coisas, né? De tudo. A gente está muito trancado Sim. na gente mesmo. A subjetividade impera hoje em dia e eu acho que é uma consequência natural dessas escolhas que a gente está tendo de, de lidar com, né? Na verdade, não lidar com as nossas questões, né? É muito interessante, esse é um paradoxo, né? A gente se conecta as coisas meio que para evitar uma conexão com a gente mesmo. Porque através Sim. das pessoas, através das atividades, através da mente nunca em paz, a gente consegue uma proeza, que é nunca entrar em contato justamente com essa parte, né, das emoções, dos pensamentos, das dificuldades, que parece que hoje em dia está meio proibido isso, né, de estar mal, de estar meio mais ou menos, etc. Porque sempre vai ter alguém dizendo assim, cara, não presta atenção nisso não, olha para cá, olha para lá, né, deixa disso, toma esse remédio, não, está ruim mesmo, tem certeza? Toma um remedinho aqui, vai passar, não se preocupa não, vai rolar. E aí, sempre eu falo isso, né? Então eu me repito pra caramba nisso, mas é porque é realmente muito chocante que a gente perceba que hoje mesmo, não daqui a 20 anos, etc., mas hoje, se a gente não quiser passar nenhum momento sozinho com a gente mesmo, nenhum momento de silêncio, nenhum momento de solidão, provavelmente é possível. Seja presencial ou seja online, se Sim. você quiser ter 0 momentos para si, isso é totalmente possível. Você pode estar 100% do seu tempo ocupado, até mesmo na hora que você vai deitar no travesseiro com esses aplicativozinhos de soninho, etc. Você pode estar com a mente ocupada para poder não embarcar no sono, porque as pessoas efetivamente têm medo, né, do que elas vão encontrar ali, né, na mente e o não saber, né, lidar com esse tipo de coisa, né, que é o próprio mecanismo do sono, ela se assusta. Então, seria o equivalente de você ver uma TV, né, ou ler um livro até você
apagar ali, né? Que é uma coisa bizarra, mas é um paradoxo, né? As pessoas se conectam para não se conectar. E é muito louco, né, Leandro? Porque eu acho que hoje em dia tem tanto uma cobrança de estar bem o tempo todo. Então, é tanto essa busca, né, o tempo todo por uma felicidade, por um extremo, né, por picos de alegria, na verdade, que não são essa verdadeira felicidade que a gente encontra no yoga. Mas é o tempo todo essa cobrança por estar bem, por estar sempre, né, fazendo coisas boas o tempo todo e sempre fugindo de uma forma muito maluca de tudo que é ruim na vida. E a vida ela nunca vai ter só coisas boas, né? Então, realmente eu acho que hoje em dia as pessoas elas vivem o tempo todo fugindo disso, né? E é muito possível com todas as coisas da modernidade a pessoa passar a vida toda fugindo disso. Mas eu percebo que chega um ponto em que a pessoa, ela é aquele ponto, né? Em que a pessoa começa a perceber que nada daquilo é uma felicidade duradoura, né? E aí ela começa a perceber que ela tá o tempo todo repetindo esses padrões e fugindo da própria mente, né? E até a astrologia mesmo, eu vejo que quando as pessoas buscam muito a astrologia, né, para prever o futuro, eu vejo que também é uma fuga, né, do presente, de olhar para dentro, de reconhecer as emoções, né? A astrologia védica ela tem uma parte que é mais voltada para previsão, mas eu entendo que é uma ferramenta que a gente pode usar de planejamento para a gente se perceber no presente, sabe? Eu acho que o maior potencial assim da astrologia e do yoga também é a gente para um pouco, né? E volta para dentro. A gente tá com a gente o tempo todo da nossa vida. A gente pode fugir da nossa mente, mas ela tá aqui, né? E se a gente deixa a mente solta, eu acho que a vida ela vai ficando muito mais difícil, porque a gente não consegue usar as nossas habilidades para superar os desafios, né? A gente vai sendo arrastado. Vai, porque é interessante, porque é aquele fenômeno do cego que guia o cego, né? Tipo, eu não sei para onde ir, diz o ceguinho. Aí me segue aqui, diz o outro. Aqui para onde, diz o outro. Né? Aí pega na minha mão aqui, tá bom. Vão os dois rumando, não sei para onde. Ninguém sabe, ninguém tá vendo nada. Porque as pessoas, assim, né, dá para entender. A gente quer se encontrar, a gente está numa situação X, a gente se descobre, né? Precisando de tantas coisas, carente e tudo mais, a gente quer resolver essa situação, mas como que essa situação pode ser resolvida? Aí a pessoa arruma algum jeito, e, pô, é legal isso, tem que arrumar mesmo, algum jeito de resolver, manda bala. Só que as pessoas acabam chegando a conclusões que quando você para pensar, assim, não é possível que a pessoa acredite realmente nisso, né? Uma delas é a noção de liberdade, que é fazer o que eu quero na hora que eu quiser. Não pode ser assim. Senão, as pessoas vão sempre se esbarrar umas nas outras. A noção de felicidade é sempre ter os meus desejos preenchidos, né? Também isso é surreal, como que pode, né? Ou então a palavra que, né, a frase que resume. Não, que aí, né, quando eu conseguir esse emprego, quando eu conseguir esse dinheiro, quando eu conseguir, aí eu vou resolver a minha vida. É só isso que Mas falta, né? só basta isso, uma pequena fortuna ali, US$ 1 milhão, né? Só falta isso. Mas aí sim eu vou resolver a minha vida. Que é uma expressão bizarra, porque o que isso significa realmente resolver a minha vida? Significa não vou ter mais problemas? É possível visualizar uma vida sem problemas? Não é possível isso, porque mesmo quando você está super bem, pronto, agora o gato resolveu brigar com o tripé, tá bom. Então vamos tremer, tipo terremoto aqui. Terremoto é o gato no tripé. Mesmo se você conseguisse resolver os problemas principais, sempre, né, conectados ao dinheiro, outros vão aparecer. Problema de saúde, problema de relacionamento, problema com a família que quer dinheiro emprestado, problema com... Né, problema de tudo. Então, essa expressão ela é uma tradução de uma sensação, de um desejo, né? Eu quero estar melhor comigo mesmo, eu acho que falta essa pecinha no quebra-cabeça para eu conseguir isso que eu quero, que é me sentir bem comigo mesmo. Eu não vou conseguir. Porque quando eu paro para pensar, não é realista, né? Não existe realidade nesse desejo de sentir-se bem consigo mesmo, tipo, para sempre. Seria, dependente de uma coisa, seria a mesma coisa que você botar uma pilha, né, naquele coelhinho malandro lá da pilha, e você põe uma pilha e ele fica para sempre. E eu digo para todo ou sempre rodando com uma pilha só.
Não pode, porque como que uma ação finita pode gerar uma coisa infinita? Não Então não tem dá. como. A gente precisa reconhecer que em algum momento é preciso olhar isso com clareza e olhar para si mesmo. Então tá bom. Se não é assim, como que é? Quais ferramentas estão à minha disposição para eu poder então tomar esse caminho de fato, né, de autoconhecimento? E uma das ferramentas inclusive, só para contextualizar para a galera que não sabe, mas yoga e astrologia védica estão muito mais conectados do que vocês pensam, porque antigamente, quando a pessoa estudava os Vedas, existiam disciplinas acessórias que eram recomendadas que o sujeito estudasse para que o estudo fosse mais profundo, né? Que a vivência do yoga fosse mais profunda. Então, por exemplo, sânscrito, formação de palavras, sânscrito, significado do sânscrito védico, e a astrologia era uma delas. Então, a astrologia está mais conectada com o yoga do que vocês realmente pensam, né? A galera que está escutando aí talvez tem alguma relação, mas tem total relação, era recomendado. E nesse sentido, Hannah, como que você acha que a astrologia pode realmente ser uma ferramenta assim, de autoconhecimento legal? Assim? Eu acho que, bom, pensando nisso, tudo que você falou aí, né? Eu acho só fazer um adendo que dentro da astrologia védica, né, a gente tem os 9 planetas, né, que são o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, Rahu e Ketu. E cada um desses planetas, desses grahas, né? Planetas é uma tradução um pouco pobre, mas é mais fácil da gente entender. Cada um desses planetas, eles são dispositivos que entregam para a gente os resultados das nossas ações. Então, das nossas ações passadas, né? A astrologia védica, ela é basicamente o estudo do karma. Então, a gente traz uma responsabilidade muito grande quando a gente começa a estudar a astrologia védica, né? Porque a gente está estudando os resultados das nossas ações. A gente não está estudando a astrologia védica para culpar Saturno quando as coisas dão errada, né? Na verdade, os planetas, eles são esse espelho do nosso mundo interno, dos nossos padrões de comportamento, de tendências. Então, quando a gente não nasce como uma folha em branco. Né? A gente já nasce com certas tendências, com preferências, com algumas habilidades, né? Ou com pelo menos facilidade para desenvolver essas habilidades. Elas podem ou não ser desenvolvidas. A gente já nasce com tendências psicológicas e com desafios também, né? Com coisas que a gente não é tão bom na vida e que talvez nunca vá ser. Eu nunca, por exemplo, vou ser uma jogadora de tênis profissional. Eu acho que, né, não nasci com essa habilidade. Então, a gente já nasce com essa lente individual, que é uma lente com a qual a gente enxerga o mundo à nossa volta. Através dessa lente, né, que vem dos planetas, que a gente compreende o que acontece ao nosso redor e como que isso impacta a gente, como que a gente sente isso, como que a gente se relaciona com o mundo. Então, eu acho que a astrologia, ela ajuda no autoconhecimento quando a gente começa a perceber quais que são essas nossas tendências, né? Quais que são essas nossas habilidades que às vezes a gente está usando e às vezes a gente não está. E como que a gente pode usar essas habilidades até mesmo para superar os desafios que aparecem na vida, né? E tem desafios que podem ser superados, que a gente vai conseguir lidar, e tem outros desafios que às vezes surgem na vida e que a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar e conseguir lidar com eles, né? A gente não consegue resolver tudo na vida. Então, a gente começa a se alinhar um pouco mais com o cosmos, né? A gente percebe que em cada área da vida tem um planeta que está influenciando mais no nosso momento de vida, então a gente sente mais as energias do movimento desses planetas, e isso influencia nas nossas emoções, na nossa comunicação, nos nossos relacionamentos, né? Na forma como a gente enxerga o trabalho, influencia na nossa vida prática mesmo, né? Então, eu acho que a astrologia védica, assim como o yoga, é uma ferramenta muito prática, né? Para a gente levar realmente para o dia a dia. Deveria ser, né? Senão fica, né? Se ficar como um estudo teórico ali, a coisa toda vai pro buraco, Sim. realmente, né? A casa pegando fogo, você estudando ali como é que apaga fogo, né? Qual a natureza do fogo. A que temperatura será que esse fogo está queimando a minha mesa está? Né? Tipo, a que temperatura realmente ele pode chegar?
em tese, se eu quisesse apagar esse fogo, como que eu faria? Então, pô, isso é o que eu falo pra galera que é o yoga teórico, né? Não serve pra nada, né? O negócio está acontecendo na sua frente. O problema é patente, ele se apresenta a cada segundo do seu dia. Você vai ficar estudando como que. Não é. Você pode entender, estudar para entender, e entendendo você faz alguma coisa nesse troço, porque não é possível, né? A parada te incomoda de fato, né? Com relação justamente a esse, né, a como que vai influenciar, etc. Mas as pessoas estão tão autocentradas hoje que fica muito difícil para elas perceberem qual que é a causa, né, de que emoção está afetando ela, qual é a causa que isso está, né, qual é a relação e, tipo, às vezes é uma falta de conexão, às vezes é o excesso de conexão, às vezes tipo, e não é que não existam sinais, né? Tudo é raro, assim, um problema, assim, não raro, mas, assim, geralmente os problemas que dão de cara, você nem vê chegando, tipo, você, beleza, você saiu, foi atropelado, beleza, né? Você foi pego por um, né, um derrame, vamos dizer, uma coisa assim que não dá sinal. Mas geralmente as coisas dão sinais para você, né, que não está sendo legal. Então, lesão no yoga, por exemplo, isso para falar de prática de posturas, mas lesões no yoga. Cara, é muito raro, geralmente a lesão que dá no cara sim é a lesão que o professor mete a mão ali e vamos lá, um, dois, três e já, vral. Mas se não, é uma coisa que vai indo, vai aparecendo, é uma dorzinha que aí fica, vai embora, e você ignora, é uma dorzinha que fica e não vai embora, é uma dorzinha que vira um dorzão que vira assim, né? Os sinais vão aparecendo, mas a gente meio que está treinado São aos poucos, e né? não identificar esses sinais, né? E tipo, não ignorar esses sinais, tipo assim, deixa para lá, né? Não, vamos nessa. E é interessante porque isso me traz, né, uma imagem assim da astrologia como essa bússola, né, como um indicador, como um caminho, né? As coisas estão ali, tem uma configuração a favor, tem uma configuração não a favor, etc. Você pode prestar atenção nisso se você quiser, se você não quiser, você não presta atenção nisso. Sim, é engraçado. Eu tenho uma das minhas professoras de astrologia, ela sempre fala, né, que a astrologia ela não precisaria existir se a gente conseguisse sentar para meditar e conseguir entender o que está acontecendo, né? E não é isso que acontece no nosso dia a dia, né? A gente vai deixando tudo para depois, né? O cuidado com a mente para depois, a prática de yoga vai ficando, né? Ai, depois eu faço e a gente continua nesse modo automático. E eu acho que a única chance que a gente tem de mudar esses padrões e de conseguir realmente, né, tomar as rédeas da mente e usar os nossos potenciais e fazer o que a gente veio para fazer nessa vida é se a gente toma consciência disso, se a gente para e olha para dentro. Então, eu acho é realmente um paradoxo, né? A nossa sociedade ela vai cada vez mais para fora, estimulando a gente a buscar coisas fora da gente o tempo todo, né? Em uma busca desenfreada também. Na verdade, a gente precisa parar um pouco e olhar para dentro, né? As respostas elas estão ali. E quando a gente olha para o mapa natal, a gente está olhando é um espelho da pessoa, né? Então eu não precisaria do meu mapa para eu conseguir saber o que eu estou sentindo e no que eu sou boa. Mas muitas vezes a gente está tão desconectado que a gente não tem essa clareza, né? Eu vou dar um exemplo. Eu atendo muita gente, né, com ansiedade, querendo mudar de carreira, ou insatisfeita com a vida. E esses dias eu atendi uma paciente que estava se Você faz consulta, inclusive, sentindo. online, né? Sim, online. E eu estava atendendo essa paciente e ela estava me relatando que já tinha um tempo que ela estava se sentindo mais desanimada, que ela não estava satisfeita com o trabalho, mas ela não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo, né? E aí eu fui olhar para o mapa dela e ela tinha acabado de entrar numa regência de Saturno. Então, isso significa que naquele período, em um determinado período, ela ia sentir mais as influências de Saturno na vida dela. E Saturno na Índia é o planeta mais temido, né? As pessoas morrem de medo de Saturno, porque Saturno é aquele planeta que traz pra gente assuntos que a gente não quer lidar. E são esses assuntos que a gente foge a vida toda. Então ele está ligado a limitações, a responsabilidades, a servir,
a trabalhos que às vezes a gente não quer fazer, ele vem para cobrar a gente de fazer aquilo que tem que ser feito. E não é agradável, né? Mas é muito necessário da gente passar por isso, da gente olhar para isso. E eu acho que quando a gente passa por isso com essa clareza, a gente consegue aprender com esses momentos também, né? A gente tem um aprendizado ali que a gente tem que tirar. Então, eu fui olhar para o mapa dessa paciente e Saturno estava junto com o Sol. O Sol, ele fala muito sobre autoconfiança, sobre autoestima, é um brilho, né? A pessoa conseguir se expor com clareza, ser uma autoridade. E era um posicionamento muito difícil, porque o Sol e Saturno, até nas histórias, eles são inimigos. Saturno é o filho não reconhecido do Sol, né? Com Chaya, que era a sombra da esposa do Sol. Ela não era a esposa do Sol. Tem uma imagem Então, assim, meio pouco auspiciosa, né? E eu corvo e tem voltado uma coisa horrorosa. exatamente. E, na verdade, né, esse posicionamento, ele pode sim trazer problemas muito, né, assim, um pouco desse medo de Saturno, é porque ele pode trazer problemas de autoestima, de baixa autoconfiança, uma rigidez excessiva, uma dificuldade de relaxar, um excesso de autocobrança. Mas quando a gente entende essa tendência, a gente consegue não só criar estratégias para lidar com ela, mas a gente consegue direcionar essa energia ao nosso favor. Então, ao mesmo tempo em que Saturno pode ser desafiador, a gente sabe que a gente precisa, né, trabalhar a nossa autoestima, que aquilo vai passar, né? Porque a gente não é essa falta de autoestima, por exemplo, né? A gente não é isso que tá na nossa mente. Isso é só uma lente, mas até o yoga, né, é esse caminho para a gente se libertar um pouco disso. E eu acho que quando a gente consegue entender essas tendências, a gente consegue virar o jogo, sabe? Isso pode ser um desafio, mas essa responsabilidade que Saturno traz, onde que eu posso usar ela na minha vida, ao meu favor, né? Em qual área da minha vida, de que forma que eu posso conseguir equilibrar um pouco esses desafios e transformar em potenciais também. Acho que esse é o desafio geral, né? Que é, por exemplo, que é Sim. em termos de karma, né? Justamente, é karma yoga, que é o quê? Você joga o dado. Agora, qual face do dado vai cair? Você não sabe. Você esperava que caísse uma face, mas são seis, né? Pelo menos seis. Então, vamos combinar? As chances já estão contra você. Então, provavelmente não vai dar certo. Mas mesmo se der, não é mérito só seu. E mesmo se não der, também não é culpa só sua. Mas no fim das contas, realmente, noves fora, no frigir dos ovos, no fim do dia, pagando a conta, não tem opção a não ser lidar com aquilo que está na sua frente. Né? E negar alguma coisa negativa, isso não vai resolver o problema, né? É tipo tampar os olhos, né? Porque a parede caiu, não, mas se eu não vir, de repente está tudo certo, né? Você tampa. Toda vez que tem uma infiltração, você entra em casa, você nem olha para ela. Aí você não olha, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. O negócio vai piorar, na Então, verdade. vai continuar ali, né? Essa infiltração são suas emoções negativas ali, tomando conta de você por trás, você nem tchuns. Você não está olhando, né? E por isso muitas vezes surpreende, né? E justamente a meta do yoga é te deixar com um olhar mais consciente, mais objetivo sobre as coisas, para que isso apareça para você. Justamente, muita gente questiona às vezes esse lance, por exemplo, de entorpecentes e álcool, etc. Mas, meu irmão, não é uma coisa moral, nem imoral, nem amoral, nem é nada. É uma coisa simples. Quanto mais entorpecido você tiver, menos você vai estar em contato com essa realidade que cerca. É uma escolha sua. Ninguém vai te ficar xingando, chamando nome, ou vai escrever teu nome ali para a Shiva dizendo que você fez isso ou aquilo, tomou um chopp, etc. Ninguém vai falar isso. Mas o tempo que você passa entorpecido é um tempo que você não passa em contato com a realidade. O tempo que você não passa em contato com a realidade é uma perda de oportunidade que você tem de lidar com alguma coisa que está ali escondida, e justamente que tem fases, então, que justamente vão trazer isso mais à tona ainda e vão te oferecer, porque na verdade é isso, né? A vida, cada momento da vida é uma oportunidade. Oportunidade de quê? Eu sei lá, o que você quer? Né? Quando a pessoa não quer nada, ela não faz nada, e cada momento ele fica realmente desperdiçado. E é o momento ruim, né, dito como ruim, né, um momento doloroso, um momento de
de questionamento, um momento de incerteza, a pessoa fica desejando que ele passe logo, né? Passa logo esse troço, né? Deixa pra lá. É que nem uma gripe, né? Um Covid, sei lá, a pessoa, né? Quer que esse troço passe logo. E, poxa, às vezes passa, às vezes não passa, mas é uma oportunidade ali de aprendizado que você está deixando de lado, simplesmente, né? Como é uma relação muito maniqueísta isso. Tô com dor de cabeça, pá, remédio de dor de cabeça. Aí dali a pouco passa, pronto, acabou. Então tá bom, o que você aprendeu com isso? Nada. A Absolutamente nada. realidade está ali, né? Ela continua ali. Você toma um remédio para dor de cabeça e às vezes, sei lá, daqui a pouco o efeito passa e a dor de cabeça ainda volta e volta mais forte, né? E aí você tem que lidar com isso. É, e a pessoa, justamente, né? Aí quando se torna um negócio recorrente, às vezes a pessoa vai querer saber a causa. E às vezes não. Ela passa a Sim. conviver com aquele troço, né? Ele assume que é assim mesmo e vai. É chocante, porque a gente, nesse paradoxo de se conectar para não se conectar, no caso com a gente mesmo, a gente fica sendo surpreendido pelas coisas, né? A gente pega, tipo, por exemplo, lá no século XVI, aí ninguém sabia que tinha radiação. Então a pessoa chegava perto de um negócio radioativo, morria depois de câncer e não sabia por quê. Né? Então aí depois foram descobrir, coitado lá da Madame Curie, que morreu também pesquisando esse troço. Mas por causa dela a gente sabe muito mais de radiação do que sabia, né, há 200 anos atrás. E era um mistério, né? Mas isso é para dizer o quê? Só porque é invisível não quer dizer que não está lá. Só porque não é percebido pelos sentidos não quer dizer que não está lá. Ou então o teu rádio não funcionava. Ou então a sua TV não ligava. Eletricidade não tem forma, não tem som. A eletricidade não tem a forma do ventilador nem da geladeira. A eletricidade justamente o que faz essas coisas funcionarem, mas não tem nada. Se você botar o dedo na tomada, você vai tomar choque mesmo assim. Eu não acredito na eletricidade. Eu não acredito no Exatamente. vácuo. Hã? Exatamente. E eu acho que tem dois tipos de pessoas, né, que eu vejo. As pessoas que tentam fugir das coisas, né, e que, não tá acontecendo, não vou olhar para isso e passa, às vezes, a vida toda sem olhar para isso. E as outras pessoas que querem, que buscam a astrologia para prever o futuro, né? Então, nossa, eu não quero passar por isso nunca mais, eu vou prever o futuro, eu quero saber quando que eu vou casar e quando que eu vou ter filhos. E ela também tá fugindo, né? É uma outra forma de fugir. Os Dentro indianos da adoram, né? Os astrologia, indianos são sim, super previsicionistas, né? Você sim. acaba de cunhar essa palavra, assim, mas eles adoram prever as coisas. Aí chegar numa consulta ali, se você não quiser entrar nessa, inclusive você tem que avisar de prima ali, porque senão vai sair com tudo. Ó, pá, semana que Exatamente. vem, pum, mês que vem, cuidado, pá, hora só, pá. Não é que é totalmente diferente, né? A interpretação o viés. Sim. E eu acho que assim, eu acho válido você usar para organização, para um planejamento, para você saber, né, quais energias vão estar mais favoráveis, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não pode perder de vista, né, que o objetivo principal é você saber como agir agora, no presente, né, a sua responsabilidade de ação, porque afinal são as nossas ações de agora que vão gerar os karmas que a gente vai ter que lidar depois, né? As consequências. Então, a gente não controla os resultados, mas a gente controla as nossas ações e a gente pode ter um direcionamento maior para saber qual que é a melhor escolha para fazer, né? E agora, não depois. Né? Então, eu acho que tem que tomar um cuidado, né? Para a gente não. A gente está o tempo todo, a nossa mente ela vai sempre querer fugir das coisas desagradáveis, né? Sempre. Aliás, do karma é uma parte que fica ali. é, Ela trata dela, né, de diversas formas ali no yoga de fato. Essa é a razão, quando a gente fala realmente de karma, karma mesmo, né, como ações positivas ou negativas e seus frutos e consequências, né, seja passadas, seja futuras, etc. Essa é a razão pela qual a vida do sujeito védico, né, era regrada. Ele tinha karmas, né, tipo, tinha o Nitya Karma, que é o que você tem que fazer toda hora. Então, em termos de rituais, meditações, modos de conduta, etc. Isso aí tem o Nitya, né, que é eterno, ou seja, sempre você vai ter que fazer. Todo dia tem ritual, todo dia tem meditação, todo dia tem uma homenagem, todo dia tem uma forma, etc, etc. Aí às vezes tem Nishida Karma, justamente que é aquilo que você não deve fazer.
você não pode fazer de jeito nenhum, por quê? Justamente vai te gerar karma negativo, com o qual você vai ter que lidar mais tarde desse troço. Você vai se arrepender de ter feito esse bagulho. Assim, a vida é tua, faz o que você quiser, mas né, o Veda diz o que você não deveria fazer, porque vai te gerar consequências negativas no futuro. E o que vai dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer? Na verdade, nem diz o que você... Muitas coisas até diz, né? Ah, você não deve, né? Você não deve violentar ninguém, nem matar, etc. Mas é o básico. Mas geralmente vai pelo âmbito positivo, né? Então, afinal, o que você vai fazer que seja construtivo, que te facilite a vida, etc. Você vai fazer o quê? Yamas, niyamas, valores da Gita, valores do Hatha Yoga Pradipika, são todos os mesmos e variações da mesma coisa, girando em torno de quê? Verdade, não violência, retidão, coerência, desapego e não muito mais do que isso. Por quê? Vai te gerar karma positivo, né? Mais do que negativo, não dá para zerar, né? E você vai ter a sua vida facilitada por esse processo. É muito melhor do que fazer o contrário, né? Ter uma vida totalmente bagunçada que vai te gerar consequências negativas tanto agora, vai bagunçar o coreto legal, quanto depois, porque isso vai voltar para te morder depois, quando você menos esperar. E é interessante essa visão porque, embora as pessoas às vezes fiquem, né, meio assim desconfortáveis, talvez porque isso implica num estreitamento aí do livre-arbítrio, com certeza. Mas, por outro lado, se não for assim, né, que a banda toca, então a gente seria obrigado a admitir que o universo inteiro ele é gerado por uma profunda aleatoriedade, né? Ou seja, faz o que você quiser, quando você quiser, que o resultado vai ser qualquer coisa, né? Seja bonzinho, seja malzinho, faça dharma, vai dar tudo na mesma mesmo, Deus nos acuda, e uma vaca pode aparecer e explodir nesse momento na sua casa, porque, né? Por que não? Já que tudo E, é- pode. e na verdade, eu acho que até do ponto de vista da astrologia védica né, a gente entende que tem esse livre-arbítrio, né? A única coisa que limita o que a gente pode fazer são os resultados das nossas próprias ações, né? Então traz mais responsabilidade ainda para o que a gente faz agora, para a forma como a gente conduz, né? A nossa vida, a nossa mente, as nossas relações. Na verdade, a gente tem esse livre-arbítrio e eu acho que a única coisa mesmo que limita é esses resultados, né? Se a gente sempre vai ter karma positivo e negativo, mas não são karmas que vêm, né? A culpa não é dos planetas que não gostam de você e que fizeram você sofrer com alguma coisa. Não, ou que, sei lá, você tentou passar num concurso e não conseguiu, apesar de você ter estudado muito. A culpa não é do planeta, né? A gente tem essa responsabilidade, mesmo que a gente não se lembre, né, das outras ações, às vezes de vidas passadas, não sei. A Né? A culpa gente é não do sabe. Mercúrio retrógrado. Exatamente. Então, eu vejo muito assim. E aí, a astrologia védica, ela tem uma coisa que eu gosto muito, que a gente chama de remédios astrológicos, né? Que são esses rituais védicos que você falou. Dentro da astrologia tem muitos rituais e práticas para conseguir equilibrar e até amenizar um pouco os efeitos dos planetas. Mas eu percebo, eu entendo, né? E na minha prática eu uso assim, não como remédios para fingir que aquilo não está acontecendo, né? São remédios para te fortalecer, para você realmente conseguir olhar com mais profundidade para o problema e conseguir lidar com aquilo e sair com um aprendizado. Então a gente tem mantras, a gente tem florais. O próprio yoga eu considero um remédio assim fundamental. Eu recomendo para todas as minhas pacientes porque é realmente esse guia para a vida, né? Um guia de conduta mesmo para ter uma vida com mais sentido e uma vida mais equilibrada de fato, né? Com mais consciência também. Então a gente tem mantras florais, tem pedras preciosas, tem rituais védicos, né? Eu não trabalho tanto, né? Na verdade, os rituais você tem que ter alguém na Índia, né? Que realmente faça os rituais, mas tem muitas outras coisas que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia e que são práticas simples, né? São práticas simples e para cultivar essa conexão, né? Com você mesma, com as emoções, com a mente, no dia a dia, né? E não só na hora que você está lá meditando, mas durante o seu dia, né? Principalmente, quando a coisa realmente pega. É engraçado, é legal esse negócio
das pedras preciosas, que aí você começa a entender algumas coisas que são particulares dos indianos também. Quando você conhecer o indiano, você presta atenção na mãozinha dele ou dela ali, para ver se não vai ter um anelzinho com 9 pedrinhas coloridinhas ali. São 9 pedrinhas curiosas. Esse camarada já está ali com um coringa na manga. Já está Sim, exatamente. já tá querendo correr atrás do prejuízo. Assim, é que nem ritual para Ganapati, Ganesha, né? Para remover o obstáculo. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer esse troço aqui porque é melhor do que nada e já vai facilitar a minha vida. Então vou botar esse negócio aqui, né? 9 pedrinhas para cada planeta aí, Harion para cada um, que seja mais favorável. É bem isso, né? Já vou tomar todos os florais de uma vez para já prevenir os problemas. Não façam isso, tá, gente? Inclusive, tem contraindicação para pedras preciosas. Não é sair usando assim, então não façam isso. É, a galera usa muito, né? É muito comum. Mas, por outro lado, eu acho legal como você diz? É porque quando você entra nesse assunto de karma, eu acho que ele tira essa sensação que às vezes a gente é só uma vítima, né, das circunstâncias, que a gente está ali, tipo, jogado, né, feito uma peninha ali na água, você vai balançar, se balançar, você balança, se não balançar, você não balança, você tá solto e largadão assim, mas não, você tem um negócio ativo para fazer, não é porque tem uma influência que está particularmente negativa, ou seja, o que isso basicamente quer dizer? Quer dizer que as tuas emoções, os teus sentimentos, o teu corpo físico provavelmente vai estar num movimento de talvez de negatividade, poderia dizer, num certo sentido, né? Em oposto a uma coisa, se a gente opuser isso, é tipo, vou estar me sentindo muito bem, vou estar me sentindo disposto, vou estar com sensação de propósito muito firme. Então, o contrário, a gente poderia quer dizer, entre aspas, negativo, ok. Mas então, e isso sempre me chocou um pouco nas consultas da astrologia normal, que era tipo, a pessoa até te avisava, né? Assim, por isso tem aquelas, né, negócio de astrologia, né? As previsões astrológicas do fim do ano são sempre as mesmas, né? Ó, Faustão tem que tomar cuidado aí com os invejosos, a Xuxa tem que tomar cuidado aí com o dinheiro, não sei o quê. E aí, né? Mas é tudo meio que isso, né? Ó, você vai ter que tomar cuidado, presta atenção, etc. Você E aí, né? presta atenção no quê, exatamente? Nas 24 horas do meu dia, eu vou prestar atenção no quê? Se não for muito óbvio realmente para mim, eu vou prestar atenção no quê? Então, tem muito como... Mas não, aí na astrologia védica já é diferente, porque você pode fazer alguma coisa, de fato... Você tem um papel ativo ali em tentar passar por esse período turbulento um pouco mais tranquilo, né? Fazer alguma coisa de fato, né? Tomar uma atitude construtiva que vai realmente ajudar por essa fase. Isso eu acho bem legal. Sim, eu gosto muito assim dessa visão. É por isso que eu não gosto, né, eu não faço consultas para prever o futuro, para falar quando a pessoa vai morrer, quando vai casar, porque eu vejo que não é o potencial da astrologia, né? Ele tá muito mais na gente olhar para conseguir trazer isso para o nosso dia a dia, para o presente. E quando a gente entende a fundo os assuntos de cada planeta, a gente começa a perceber onde isso aparece na nossa vida. Então, por exemplo, na astrologia védica, a Lua, ela é um dos grahas mais importantes, né? Eu acho que se não o mais importante. Inclusive, na Índia, quando se pergunta qual que é a sua estrela ou qual que é o seu signo, estão se referindo ao signo lunar, né? Nem é os 12 signos do zodíaco que a gente usa aqui no Ocidente. São 27 signos por onde a Lua passa. E está se referindo à Lua porque a Lua é o que representa a nossa mente. Então, a Lua é esse filtro da mente com o qual a gente realmente tem uma interpretação individual de tudo que acontece na nossa vida. Então, quando a gente começa a entender que a Lua está ligada a esses ciclos, ela está ligada às águas, inclusive a água do nosso corpo, né? Tem uma relação muito forte do Ayurveda com a astrologia também. A gente consegue entender que a Lua, ela também está ligada à maternidade, tanto a nossa própria mãe, né? A gente consegue olhar a nossa própria mãe no mapa, mas também como que a gente lida com a maternidade na nossa vida. Ela está ligada com tudo isso. Então, como que está isso na nossa vida hoje, né? Por exemplo, como que estão as flutuações emocionais hoje?
né? Então a gente começa a perceber onde que isso acontece no nosso dia a dia e aí a gente percebe onde que a gente precisa equilibrar, né? E quando a gente senta para realmente olhar o mapa védico, a gente vai muito mais a fundo. Então não é simplesmente eu tô com problemas, né? Tô desequilibrada emocionalmente, mas onde especificamente? Em qual área da vida? A gente consegue olhar isso, né? Depende de onde a lua tá no seu mapa natal, em qual área da vida tá influenciando. Pode ser no trabalho, pode ser, né, nos relacionamentos amorosos, pode ser uma questão da sua personalidade mesmo, né? De ter uma instabilidade maior. Então, a gente consegue ir muito a fundo a partir da astrologia védica e aí realmente conseguir mudar isso, né? Mudar e também aprender com isso, né? Eu não vou falar para uma pessoa, por exemplo, que é muito perfeccionista, que tem o olhar muito atento para detalhes, para de ser perfeccionista, para de olhar detalhes. Isso não vai acontecer, né? A pessoa é assim, mas ela consegue direcionar isso como um potencial. Onde na sua vida que você consegue olhar detalhes e que isso é bom, né? E que isso vai te ajudar em alguma coisa, né? Por exemplo, uma pessoa pode usar isso para revisar contratos, sei lá, e, né, isso vai ser uma habilidade positiva e não Útil. negativa. Então, sim, a gente consegue ir equilibrando, né? E aí os remédios astrológicos eu vejo eles como um apoio mesmo, né? Pro dia a dia e de conexão também. A gente começa a perceber que, né, tá tudo interligado. Os astros, eles estão interligados, eles são como se fossem um espelho e que a gente também influencia no ambiente ao nosso redor, né? A gente está conectado com tudo, com os astros, com os ciclos da natureza, com a sociedade e isso vai trazendo mais consciência, eu acho. A gente começa a agir com mais presença na vida, né? E o yoga também contribui muito com isso, né? Porque eu acho que até na minha prática pessoal, quando eu comecei, né, a estudar os yamas e niyamas, é um estudo que a gente tem que levar para as nossas práticas do dia a dia, né? Para aqueles momentos do dia a dia que a gente normalmente passa batido. É um profundo exercício de autoconsciência, de reconexão. O caminho do yoga, na verdade, é esse caminho, né? É um caminho de reconexão de coisas que não deveriam estar separadas, mas que estão. Então, a realidade é essa, né? O que a gente vai fazer com isso? Vamos correr atrás do prejuízo, vamos procurar, né, de todas as formas possíveis, tentar buscar de novo, sabe, onde que é o problema, ficar consciente do problema, tentar lidar com esse problema, tentar realmente, né, estar presente, realmente melhorar, mas não com coisas que não vão funcionar, né? Porque o caso é esse, né? A sensação da humanidade é a mesma, milênios, né? Quero melhorar, quero ser feliz, quero não sei o quê. E cada vez, né, para onde que a gente está arrumando de fato? Como que a gente pode melhorar mais? Assim, as pessoas hoje passam de 100 anos de expectativa de vida. Às vezes, eu conheço gente que morreu com 104. Né? Pessoas, né, resolvem grandes partes dos seus problemas. Está ficando tudo muito automático. Tá muito, né? A vida de hoje é uma brincadeira de criança comparada com 100 anos atrás. Ô, louco! Né? E avião, né? Carro que passa de 200 por hora, trem que passa de 500 por hora. Tipo, pô, isso é, né, remédio, antibióticos e tudo mais. Então, assim, isso aí, né, onde que a gente vai estar daqui a 50 anos, né? Será que alguém de fato vai sofrer de coisas físicas realmente? Será que não vai ter um outro corpo? Vai ser uma coisa bizarra. Então tá bom, a gente vai viver para sempre? Tá bom, mas e daí? Né, e que ponto é esse, né? Então E eu eu acho acho legal. que é cada vez mais difícil desacelerar também, né? Mais esforço para a gente fazer esse movimento contrário, né? Quase contra-intuitivo. Totalmente, porque tudo está empurrando nessa direção, né? Tudo está empurrando para lá. O pessoal hoje nasce já querendo botar um celular na mão ali, meter a mão no celular, é uma coisa Sim. totalmente comum e assim, muito medo do dia em que alguém vai conseguir criar realmente uma realidade paralela ali, tipo um jogo em que as pessoas possam viver como se estivessem vivendo no mundo normal, né, mas criando uma segunda vida, entre aspas, ideal, assim, de fato, como tem ali. Esse filme é muito bom e muito assustador, né? Se chama O Jogador Número Um, que é do Spielberg. Esse filme é muito bom, porque Nunca assisti. ele indica meio que isso, né? Tipo, o mundo é meio que um lixão, assim, porque a galera vive uma realidade ideal, com um corpo ideal, com uma saúde ideal ali dentro do game ali, né? Mas, né?
e a pessoa por dentro continua sendo a mesma pessoa incompleta de sempre. É, então, Sim. dá É na só mais estratégias para fugir, né? só cada vez uma estratégia para. Imagina criar uma segunda vida, não basta uma, você tem que criar uma segunda vida, né? Você tem que, Sim. né? Pô, é bizarro. Quantas vidas, né? Aí vai ser uma vida dentro da outra vida, dentro da outra vida, dentro da outra vida. Eu acho que o maior problema disso é que quando chegam os momentos de desafio na vida, as coisas difíceis que acontecem, que dão errado, a pessoa ela não tem um suporte, né, para conseguir lidar com aquilo, porque ela nunca parou antes para olhar para dentro. Então, é muito mais desafiador. Eu acho que, né, é um caminho que parece mais fácil, mas eu acho que quando chegam esses momentos é muito mais difícil. A minha pessoa vai sendo realmente arrastada, assim. Se a vida tá muito boa, ela tá lá no pico, se a vida tá muito ruim, ela tá acabada, né? É, exato. Ah, ó, chegou uma pergunta aqui, essa é para você, com certeza. Vê se você consegue ver ela aí, que aparece, ó. Deixa eu ver. Nossos signos Nossos têm signos. relação com a astrologia védica? Tem também, na verdade, tradicionalmente, a astrologia védica, ela tem 27 signos lunares. Inclusive, tem a história delas, né? Que são as 27 nakshatras. Eu não vou entrar, eu não vou contar a história delas aqui, porque é Ah, meio conta dos longa, vinte e mas é muito... sete agora, por favor. Tá. É, na verdade, Chandra é a lua, né? E na mitologia védica ele é do gênero masculino. E ele vai estudar com um guru, ele se apaixona pela esposa do guru, que era Júpiter, né? E isso na mitologia védica e na Índia é um dos piores crimes que você pode cometer, roubar a esposa do guru. Então, ele rouba Tara, que era a esposa do Guru, ele se apaixona por ela. Em algumas histórias, fala que ele rapta ela contra a vontade. Mas o caso é que isso gera muitas guerras, e aí ele acaba devolvendo Tara pro Guru e fica muito mal com isso. Ele fica sofrendo lá por causa de Tara. E aí alguém sugere um dia que ele se casasse, né? E tinha um grande sábio que tinha 27 filhas e que ele poderia se casar com as 27 filhas do sábio. E aí Chandra se casa com elas. E só que de cara ele já se apaixona só por uma das 27 filhas, que era Rohini. Então ele começa a tratar mal todas as outras esposas e ia privilegiar só a Rohini. E as outras esposas não aceitam aquela situação e vão reclamar para o pai delas. E aí o sábio ele chega, né, conversa com Chandra, olha, essa situação não vai dar, ou você melhora isso, ou então eu vou te lançar uma maldição. E esses grandes sábios, eles tinham um grande poder de lançar maldições e eles eram muito respeitados. Então, Chandra não dá atenção para essa ameaça e ele continua tratando todas as outras 26 esposas muito mal. Em algumas histórias falam que Rohini também começa a tratar as irmãs mal. E aí o sábio volta então e lança uma maldição que Chandra, né, que é a lua, iria minguar até morrer. E aí Chandra se desespera, até as outras irmãs se desesperam, né? Nossa, não era para tanto, e agora o que que a gente vai fazer? E aí Chandra busca Shiva, né? Porque Shiva é um grande poder, ele, né, que lida com a morte, com a destruição, e ele procura Shiva para ver se Shiva conseguiria reverter aquela situação. E Shiva fala, olha, é uma maldição de um sábio, eu não vou mexer com isso, né? Eu até queria te ajudar, mas não vai dar. O que eu posso fazer é que você mingue, e aí quando você minguar, você não vai morrer, você vai crescer novamente, e aí vai viver nesse ciclo, né? Da lua minguante e aí da lua cheia. Então, essa é a história de Chandra, né, da Lua, que é um ponto central na astrologia védica, que nem eu falei. E as 27 esposas dele são as 27 nakshatras, que são os signos lunares. E no céu, elas são constelações fixas por onde os planetas passam. E cada um desses signos tem suas características próprias e é como se essas constelações direcionassem as energias delas para os planetas e aí os planetas distribuem essas energias para a gente de acordo com o que a gente precisa receber nessa vida. E aí dentro, né, dessas 27 nakshatras, a gente tem as 12 constelações do zodíaco tropical, né, que é o que a gente usa aqui, Áries, Câncer, os signos que a gente conhece.
Então a gente hoje usa esses 12 signos, mas na hora de interpretar mesmo, os 27 signos, eles são muito mais específicos. A gente consegue ir muito mais a fundo nas questões quando a gente usa eles, né? Então, a astrologia védica, ela é de uma riqueza muito incrível, né? E todas essas histórias, elas trazem um aprendizado também, né? É um estudo, nossa, é um estudo infinito. Ah, muito legal. Maneiro mesmo. As histórias são infinitas, né? São muito boas. Sim, são. E cada história tem outra história dentro. E eu adoro estudar essas histórias. Inclusive, quando a gente estuda astrologia védica, é a partir dessas histórias, né? Que a gente vai compreendendo como funcionam as energias de cada um dos signos e de cada um dos planetas. É, exato. É bem legal. O difícil é ficar numa história só, né? Justamente. Você Sim, é muito difícil. aí puxou na outra, porque o cara já tinha uma maldição que ele conseguiu na outra história, que ele conseguiu não sei o quê. Sim, E isso exatamente. também é assim. Já tem um monte de coisa acontecendo lá. Os personagens todos aí, um que não pode morrer por causa de tal coisa, o outro que não pode escolher a hora que vai morrer, o outro que só pode ser morto por uma mulher, o outro que não sei o quê. Cada um tem uma historinha interessante para contar Sim. ali. E cada história tem um monte de mortes, de envenenamento, né? De raptos, Ah, é, isso aí sempre. de guerras, qualquer coisa gera guerra. É. Ah, bem legal. Acho que foi bem construtivo. Acho que deu para o pessoal entender. De toda forma, aí vai ficar registrado também seu perfil aí, galera que quiser tirar dúvida, quiser consulta também, pode entrar em contato direto com você. E Sim, se é tiverem qualquer dúvida depois sobre o que a gente conversou aqui, podem me chamar lá também, estou super à disposição. coisa só adicionar ela lá também, que ficam por dentro das coisas, né? Volta e meia você está postando coisa também. Todo dia, né? Tem alguma coisa. Sim, sim, eu tô tentando ao máximo, né, compartilhar esse conhecimento e eu tento, faço esse esforço de juntar as três coisas, né, o yoga, o Ayurveda e a astrologia védica, né, que na verdade eles estão muito juntos, né, eles fazem todos parte da mesma tradição e eu acho que as três coisas, elas têm um potencial muito grande quando a gente junta elas, né, e traz essa compreensão mais ampla. Sim. Ah, tem uma apareceu. Essa aí vai ser difícil, né? Mas aqui, ó, apareceu essa sua ali falando como fazer o mapa védico. Isso é tenso, né? É, assim, tem que estudar muito, né? Agora, como fazer o mapa védico comigo, né? Consulta, é só entrar em contato comigo. Atualmente eu tô com uma lista de espera, na verdade, mas é só entrar em contato comigo que eu explico. Agora, como estudar o seu próprio mapa védico, aí é muito estudo mesmo. Né? A minha professora atual é a Madu Cabral, eu recomendo muito ela também, ela tem uma formação. E é realmente muito estudo, é começar, né, se percebendo primeiro, eu acho, né, se familiarizando com as energias de cada planeta e trazendo isso aos pouquinhos para o dia a dia, porque senão só o estudo também não resolve nada. Fica teórico, né? Justamente. Sim. Show. Valeu, Gunner. Obrigadão pela sua Obrigada, disponibilidade. Leandro. Foi bem legal. Eu todo o pessoal que acompanhou aí também, fica salvo lá no canal também. Então, qualquer coisa é só falar com a gente. É, valeu mesmo a todo mundo que está aí. Obrigado de novo a você. E um abraço a Obrigada, todos. muito obrigada pelo convite, eu adorei. Ah, que ótimo. Pô, a gente faz de novo também. Sim, tem muito assunto. Ah, pô. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente.